É o período que a gente vai ter a nossa quebra do café, tudo bem? Eu prefiro gravar a videoaula do que marcar com vocês via Zoom ou pelo Meet, devido à questão de, estando gravado, vocês têm mais acesso, podem tirar o dia assim, por exemplo. Hoje eu estou mais livre do que no meu horário regularmente, devido à nossa situação de exceção a qual estamos vivendo. Eu aguardo um feedback de vocês para saber como vamos fazer a partir de hoje. Vamos começar. Primeiro a gente precisa trabalhar uns conceitos. O termo de política que a gente vivia no período, na região ali dos Estados Unidos, a gente vai ter o capitalismo liberal como sistema econômico, o liberalismo. Lembra daquela primeira aula de modelos econômicos? Eu falei um pouquinho de liberalismo. Segundo essa vertente econômica e política, o governo não deve interferir na economia, como o grande tema ali criado pelo Adam Smith. Na mão invisível do mercado, existe a mão invisível do mercado. O mercado, ele se autorregula, ele é regido pelas suas próprias leis, como por exemplo, a lei da oferta e da procura. Se você tem uma alta oferta de um produto no mercado, a tendência do preço dele é descer. Se um produto ele é escasso no mercado, a tendência do valor desse produto é subir. Tudo bem? Entre outros, o lema é deixe fazer, deixe passar. O governo não deve intervir na economia, por exemplo, taxando muito os impostos, taxando a produção, taxando o consumo, ou então criando impedimentos para importação e exportação. Não só o governo, mas essa escola prega que nenhum governo deveria fazer isso, pois assim a economia fluiria melhor e ela, por si própria, tende a se regular. As suas distorções, elas vão ser automaticamente corrigidas pelo próprio sistema econômico. Um segundo ponto aí que a gente vai ter que entender para essa crise é o funcionamento dos bancos. Como que o banco trabalha? O banco tem muito dinheiro? O banco tem muito dinheiro, mas a sua grande parte de capital, de dinheiro, ela provém dos seus clientes, dos seus correntistas. Por exemplo, você vai lá e abre uma poupança, o outro tem uma conta corrente. E aí, o banco, existe um negócio que chama fluidez de capital. Ele vai utilizar o seu dinheiro para fazer os investimentos dele. Como assim? Eles vão pegar o seu dinheiro e vão pagar para vocês ali, por exemplo, a taxa de poupança, que está em torno de 3% ao mês, e vão emprestar para outras pessoas. Só que eles vão emprestar esse dinheiro a uma taxa de 10%. Essa diferença de 7% é o lucro do banco. Ele também, neste período, ele vai investir em empresas. Ele vai ver agora, a gente está saindo ali um pouquinho do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Estamos fazendo esse momento de transição. E aí, ele vai fazer o quê? Comprar ações na esperança de que essas empresas cresçam e, com isso, vendam essas ações no futuro, gerando assim mais lucro. Para vocês entenderem legal, tem uma série do History Channel que chama Gigantes da Indústria. Ele mostra todo esse surgimento dessa classe industrial de empresários. E o último episódio é o episódio do JP Morgan, JP Morgan, que ele é um banqueiro. É um banco que existe até hoje. E ele vai mostrar como os bancos vão se inserir agora nessa lógica de produção também. Beleza? Não precisa assistir a série inteira, recomendo somente esse último episódio do JP Morgan. Mas
Para quem quiser aí, tiver de bobeira na quarentena, assiste a série inteira porque é bem bacana. Bom, vamos lá. A gente tem também que trabalhar os antecedentes. E o principal acontecimento antes da crise de 29 vai ser a Primeira Guerra Mundial. Lembra lá o estopim? É o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E devido já a uma corrida armamentista, a tensões por disputas territoriais, o surgimento dos nacionalismos, ali o alemão e o italiano devido à unificação desses países, o revanchismo francês em cima da Alemanha, pois perdeu a Guerra Franco-Prussiana, enfim, Primeira Guerra Mundial. Quem precisar tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Como consequência da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um cenário como que ele vai ser. A destruição da Europa. Devido ao conflito, a Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra em escala industrial que a gente vai ter. A gente vai ter produção de armamento e mortes em uma escala muito grande. Todavia, a gente não vai ter muitos avanços na área de saúde. Então, os soldados vão morrer em trincheiras, vão morrer de infecções, por aí vai. Então, essa destruição da Europa, ela não é só física, ela também vai ter os danos humanos. As pessoas vão estar numa condição de pobreza muito grande, muitas famílias vão perder tudo durante o conflito. E também tem a parte de destruição de matriz produtora. Os campos vão estar destruídos, então a produção de alimentos na Europa vai estar precária. A indústria também foi destruída, então a produção industrial da Europa pós Primeira Guerra Mundial também estará prejudicada. Ao fim desse conflito, a gente vai ter os Estados Unidos como credor da guerra e como credor da reconstrução da Europa. Ele vai sair como um grande financiador dessa reconstrução. E isso vai consolidar os Estados Unidos como uma potência mundial. Não é a única, ela não é hegemônica. Inglaterra, França ainda são considerados potência, mas os Estados Unidos agora entra nesse hall de países com grandes economias, grande poderio militar. Isso vai gerar para os Estados Unidos um grande acúmulo de capital com os pagamentos dessas dívidas. Os Estados Unidos, ali, além de produzir muito, ele vai vender bastante. Com isso, ele vai guardar muito dinheiro. A gente também tem um cenário aí de grandes inovações tecnológicas. Sempre que o mundo passa por um conflito muito grande, a gente vai ter um disparo tecnológico, pois na guerra, um avanço tecnológico poupa vidas e diminui custos, tanto humanos quanto financeiros. Aqui, ó, trouxe umas imagens para vocês sobre a Europa ao final do conflito. Dá para ver aí a destruição em diversas regiões. Aqui, ó, Palácio Municipal na Alemanha, ruínas do Palácio Municipal de Arras, e por aí vai. A Europa como um todo vai estar destruída. Para o pessoal que gosta de filmes, a gente tem eu tenho duas indicações para quem quiser ver filme de Primeira Guerra Mundial. A primeira delas é Cavalo de Guerra, onde vai ter ali como enfoque principalmente esse conflito de ideias entre as guerras modernas e as guerras industriais, aquele choque ali entre cavalaria e metralhadoras, o início da utilização de artilharia de grande porte, é bem bacana. E um outro que é lançamento agora, que é 1917. Concorreu ao Oscar ano passado. É um filme um pouquinho longo, mas o seu formato, sem cortes, ele é uma história que pega e segue com um personagem todo o conflito. Eu achei bem bacana. Além do que fotografia é bem legal, ele consegue retratar muito bem o que é o conflito, estar dentro do conflito. Já que a Primeira Guerra Mundial era chamado de a Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras. Tudo bem? Agora a gente vai
para a indústria nos Estados Unidos. Qual é o modelo que a gente tem aí? É o modelo Fordista, criado pelo Henry Ford. Ele vai estabelecer a linha de produção. Na linha de produção, você gera uma alienação do trabalho. O que é isso, professor? Alienação do trabalho? O operário, ele vai ter o quê? As suas tarefas reduzidas, porém, criam-se o quê? Mais tarefas. Então você vai fazer apenas uma pequena parte para um todo que é montar o carro. Todavia, você fazendo essa pequena tarefa apenas, não torna o seu serviço muito complexo. Assim, você é altamente substituível. É reduzido o custo para a produção e, consequentemente, se você gasta menos para produzir, você vai reduzir o custo do produto. Antigamente, um carro era vendido ali na faixa de 2.000, $1.500. Após a implementação da linha de produção, ele vai ser vendido na faixa de 400, $500. Isso vai gerar um aumento de vendas também. O clássico modelo vai ser o Ford T. Depois vocês dão uma pesquisada aí, eu esqueci de trazer essa imagem para vocês. Mas vai ser o primeiro que a gente pode chamar de carro popular, embora não fosse acessível às massas, é quando as classes médias urbanas vão poder ter acesso ao automóvel, que antigamente era somente um item de elite. Agora também, a gente vai ter esse modelo de linha de produção aplicado diretamente para os bens de consumo duráveis. Vamos pegar lá da geografia agora. Bens de consumo duráveis são aqueles que você passa um tempo com eles, não são aqueles que você fica renovando o tempo inteiro. Como, por exemplo, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, geladeira, fogão, mobília, televisão, rádio. Então, são itens que você adquire nos quais eles não são rapidamente substituídos. Tudo bem? Um grande exemplo disso na cultura, desse American Way of Life, que vai surgir agora, são as séries americanas do período, até mesmo os desenhos. Tem Ginny é um gênio, onde com poderes de magia, os eletrodomésticos trabalhavam sozinhos. A gente tem os Flintstones, que vivem na Idade da Pedra, mas tem o dinossauro que lava a louça, tem o dinossauro que é o controle remoto da televisão, tem o automóvel. E ao mesmo tempo a gente tem os Jacksons, que é a família no futuro que tem um robô para fazer todas as suas tarefas. Como está a agricultura lá nos Estados Unidos? A produção está alta devido às novas tecnologias, como por exemplo o trator. Vai ter muito acesso a crédito rural. O que acontece? Os bancos, por sua vez, vão emprestar dinheiro para os agricultores plantarem e produzirem. Assim, esse dinheiro, esse crédito rural é pago novamente com o acréscimo de juros. Então, a gente vai ter como garantia as hipotecas. A gente assiste bastante filme americano, a hipoteca sempre é uma questão assim, pagar a hipoteca. A hipoteca nada mais é do que o financiamento da casa. Você pega esse empréstimo com o banco e dá a propriedade como garantia de pagamento. Se eu não conseguir pagar, o banco vai ficar com o terreno. E também essa produção agrícola dos Estados Unidos, ela é majoritariamente voltada para o mercado interno. Eles não são tão assim apegados à exportação nesse momento. O mercado americano interno é muito forte no período, então as exportações vão acontecer, mas a exportação vai acontecer junto com o modelo de vida americano. Não tem uma produção voltada exclusivamente para exportação. Se exporta aquilo que também é produzido para o mercado interno. Vamos lá. E a sociedade? A sociedade americana vão ter o quê? O surgimento das grandes cidades. As cidades vão se desenvolver muito. Nova York, Chicago, Boston. Eles vão ter um crescimento muito grande. Vão ser construídos grandes arranha-céus. A foto aí que eu trouxe para vocês. Vai ter o quê? Advento de novas tecnologias. Hoje pode parecer banal, mas na época o rádio e o cinema
eram grandes inovações tecnológicas. As pessoas se reuniam para ir no cinema assistir jornais e, ao mesmo tempo, tinham ali, dentro da sua casa, o rádio como uma fonte de entretenimento e de informação também. Na década de 20 aí, a gente vai ter uma agitação, uma grande vida noturna, com o aumento dos empregos, vai ter maior independência da mulher, que agora vai estar recebendo seu salário. Com a ida na guerra, elas vão ocupar tantos cargos nas indústrias quanto na prestação de serviços. Vai ter um altíssimo consumo para bancar esse American Way of Life. As pessoas, as empresas estão lucrando muito, só que nessa época o salário não é tão alto. Embora existisse uma situação praticamente de pleno emprego, a taxa de desemprego dos Estados Unidos era na faixa de 1%. Para vocês terem uma comparação hoje, no Brasil a gente está batendo 20%. Então, o que acontece? Todo mundo era empregado, com baixos salários, mas todo mundo tinha emprego. Consequentemente, para ter esse consumo, eram oferecidas linhas de crédito. Os bancos emprestavam muito dinheiro, emprestavam dinheiro facilmente. A desigualdade nos Estados Unidos era absurda. Eu vou indicar depois para vocês algumas séries para vocês acompanharem, filmes também que retratam isso. Só que aí o que acontece? Devido a esse fácil acesso ao crédito, muita gente vai fazer empréstimos. Empréstimo para comprar carro, empréstimo para casa, comprar uma, duas propriedades, e empréstimos para investir na bolsa. Lembra que eu disse? Os Estados Unidos está vivendo uma euforia muito grande. Então, todo mundo ali quer ganhar dinheiro, fazer a América. É nesse daí que vai ter. Associado a isso, uma desigualdade social muito grande. Uma elite muito rica e uma população muito empobrecida. Pobre, porém com alto consumo. Beleza, guarda essa informação aí de que todo mundo vai fazer empréstimo. No termo, enquanto a gente tem esses avanços sociais todos, num âmbito social, a gente vai ter um retrocesso. Nesse período, vai estar vigorando a Lei Seca. A Lei Seca era a proibição de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Para combater ali vícios como o alcoolismo, o governo decidiu acabar com as bebidas. Obviamente que isso não vai dar certo. É nesse período também que surge a máfia nos Estados Unidos, retratado aí pela figura do Al Capone. Ele está aí. O Al Capone ele era envolvido em diversas atividades criminosas, mas uma das principais era o tráfico de bebida alcoólica, tanto a produção interna quanto a importação ilegal. Produtos vindos tanto da Europa quanto do Caribe. Vai entrar bebida, as pessoas vão beber e vão beber muito, para provar aí que proibição nem sempre é uma solução. Tudo bem? Vamos lá. Vou explicar essa euforia associada a um processo de especulação. A euforia é um estado caracterizado por alegria, despreocupação, otimismo e bem-estar físico. As pessoas se sentem inclusive bem fisicamente, mas que não corresponde nem às condições de vida, nem ao estado físico objetivo. O que acontece? Todo mundo está o famoso empolgado. As ações estão subindo, a economia está melhorando, e isso num ritmo muito bom. A gente vai ter aí, associado, um negócio chamado especulação. Especulação é quando as pessoas já começam a apostar no futuro. Então, o que acontece? As empresas, as ações, elas vão começar a valer, vão começar a ser negociadas preços além do que elas valem realmente. No que? Já numa aposta de que no futuro elas vão valorizar ainda mais, já que todo mês elas estão valorizando. Lembra? A produção estava crescendo, os Estados Unidos estavam exportando para a Europa, a produção deles não foi afetada pela guerra,
Muito pelo contrário, foi afetado positivamente. E aí, vai acontecer isso. As empresas vão começar a ser negociadas em valores dos quais elas não representavam. Fora também o número de fraudes. O que era isso, essas fraudes? Eu crio uma empresa e eu começo a especular, vender ação, manipular mercado para que as ações delas sejam vendidas a valores maiores. Eu pego e vendo tudo. E não necessariamente essa empresa ela é sólida do jeito que é apresentado. Ou muitas vezes eu pego um empréstimo e coloco como esse empréstimo como investimento e não como dívida. Eu vou manipular os números. Não existia fiscalização por parte do governo. Lembra que eu disse? O governo não intervém na economia. Então, o mercado ali se autorregulava. Não existia, portanto, fiscalização para esse mercado. Todavia, esse cenário vai mudar um pouquinho depois de um tempo. Vai vir a reconstrução da Europa. Ela vai ocorrer num intervalo relativamente curto, ali do final da guerra, em 1918, até mais ou menos 1924. A Europa vai deixar de ser tão dependente dos produtos norte-americanos e, com isso, vão reduzir as suas importações. Também vão se ampliar os nacionalismos, tanto na Alemanha quanto na Itália. Os governos europeus vão se basear em novas ideologias aí que a gente vai ver, tanto as à esquerda quanto as à direita, tanto comunismo quanto fascismo. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Essas novas ideologias sendo disseminadas. Então, eu vou comprar produtos alemães para apoiar a Alemanha, vou comprar produtos italianos, pois temos que ter uma Itália grande. Tudo bem? E agora a gente vai à crise de fato. A aula está começando agora. A crise dos Estados Unidos, em 1929, ela é uma crise de superprodução. Como assim, professor? Exatamente o que o nome diz. Vai se produzir demais. Os estoques das empresas vão ficar lotados. As indústrias não vão conseguir crescerem e vão ter as suas ações desvalorizadas. Lembra que eu disse que existia uma euforia e uma empolgação? Isso também se dava no âmbito de produção. Produzia-se e produzia-se muito, dado o Fordismo. Só que, dado o momento, começou a se produzir e não era consumido toda essa produção. Solução, então, formar estoque. Então, as empresas foram acumulando esses estoques e esse estoque foi enchendo e não estava vendendo. Mas, ao mesmo tempo, ninguém se tocou disso, porque estava todo mundo com um otimismo muito grande. Ninguém queria perder dinheiro, ninguém queria parar de produzir, ou até mesmo repensar o modelo produtivo, já que ele estava dando certo até então. E aí, o que vai acontecer? Os estoques vão ficar lotados, as empresas vão parar de vender, vão começar a ter um lucro menor. Quando esses números começarem a ser divulgados, depois de bastante tempo ali sendo manipulados esses números, o que vai acontecer? Uma corrida para a venda dessas ações. Isso é o que a gente chama de fuga de capital. As empresas ficarão sem dinheiro para circular na sua produção. Com isso, diversas indústrias vão fechar as portas, elas estão endividadas, não têm como pagar as suas contas. E isso vai acarretar em inúmeras demissões. É um ciclo, gente, que uma coisa vai levando a outra e vai se alimentando. Com isso, essa população que vive à base de crédito vai se endividar demais e não vai ter como pagar as suas dívidas. Muitas delas têm ações como investimento e vão novamente vender essas ações. Quando elas vendem as ações, acompanha aqui comigo no mouse, vai fazer o quê? Fechamento de indústrias, que vão acarretar em mais demissões de uma população que já vive à base de crédito, que vai vender as suas ações, que gera fuga de capital, entendeu? Esse ciclo vicioso que vai fazer o quê? Agravar cada vez mais. No campo também.
vai acontecer uma queda de consumo, já que as pessoas perderam seus empregos. As pessoas vão perder propriedades aos bancos, que era sua garantia. E agora, gente, os bancos vão quebrar. Primeiramente, os bancos rurais, que são esses que vão financiar produções agrícolas. Como assim o banco vai quebrar, professor? Exatamente. Lembra que todo mundo está querendo retirar o seu dinheiro? O banco tem dinheiro investido em ações, as ações desvalorizaram, a produção não foi paga, esse empréstimo, o banco fica cheio de propriedade, sem ninguém que consiga comprá-las. Tudo bem? E como desgraça pouco é bobagem, nesse meio período, os Estados Unidos vai passar por um fenômeno chamado Dust Bowl, ou bola de poeira. Vai ser uma grande seca que vai durar ali entre 2 e 3 anos na região central dos Estados Unidos, que é o seu grande celeiro, a sua grande área produtiva ali de grãos como trigo e também na sua área de pecuária, tanto de suíno e de bovinos. Isso daí vai gerar, essa crise de 29, vai gerar um negócio chamado Grande Depressão. Como que a gente entende essa Grande Depressão? Vai ser um período em que tanto a economia quanto a sociedade dos Estados Unidos vão entrar em crise. É uma crise econômica e social. Alta taxa de desemprego. O desemprego agora, que antes era de 1%, ele vai bater os 40%, ou seja, quase metade da população americana não vai ter trabalho. Muitas empresas vão quebrar, famílias ficarão endividadas. É o caso para suicídios. Diversos empresários e pais de família vão tirar suas vidas por não ter como manter as suas condições de vida. Eu trouxe aqui, ó, Hooverville. A Hooverville é essa daqui, ó, da foto, que são basicamente grandes barracos naquelas cidades, lembra? Cheias de arranha-céu, automóveis, barulhentas, agitadas. Agora as pessoas perderam suas casas. Elas vão ir morar em barracos. Vai ter associado a isso o êxodo rural. As populações que vão perder as suas propriedades rurais vão migrar para as cidades em busca de trabalho, que também não existe. A situação, gente, vai ficar tão feia lá, mas tão feia, que é fome. Fome generalizada para pessoas. E com isso, novamente, o aumento da criminalidade. Lembra que o álcool era proibido, mas era uma válvula de escape para grande parte da população. E com isso, a ascensão ainda maior da criminalidade. Vamos trabalhar as imagens que eu trouxe? Essa primeira aqui, ó, $100 você leva esse carro. Perdi, mas eu quero que receber em dinheiro. Perdi o meu investindo na bolsa. A segunda aqui é a Hooverville, que são os barracos das grandes cidades. A terceira, essa foto é muito famosa. Ela sempre retrata esse período. É uma mãe com seus 3 filhos, é só contar, 1, 2, 3 aqui no colo, e a mãe está sozinha. Ela tem poeira aí, quando pesquisarem essa imagem um pouquinho maior, é uma imagem um pouco suja. Provavelmente eles estão vindo do campo e está só a mulher, devido ao suicídio do seu marido. As famílias serão destruídas. Olha aqui, nessa daqui, o contraste entre o American Way of Life e essa daqui era uma fila para a busca de emprego. Esse American Way of Life foi quebrado. A plaquinha aqui das crianças, você pode dar um trabalho para o meu pai. Gente, a crise vai ser muito, muito preocupante nesse período. E ela não vai afetar somente aos Estados Unidos. Na Europa, vai ter desemprego, vai ter quebra de empresas e vai ter radicalização política. É com esse contexto de grande depressão nos Estados Unidos e no mundo que vão ascender, vão subir ao poder os governos nazifascistas. Também vai ocorrer uma ampliação ali, uma propagação
tanto dos ideais anarquistas quanto dos ideais comunistas. Na América Latina, vai ter uma quebradeira também. Vai ter queda nas exportações. O Brasil vai passar por uma crise. A crise vai gerar o quê? Uma quebra lá daquela República do Café com Leite. E vamos ter a ascensão do governo do Getúlio Vargas. Na América Latina, a gente não chama de nazifascismo, mas sim de populismo. E eles são representados bem, tanto pelo governo do Getúlio Vargas no Brasil, quanto do Perón na Argentina. Beleza? Conseguiu entender esse cenário todo? Como ele se autoalimenta? E ao mesmo tempo, o governo não fazia nada. Por que o governo tem que fazer alguma coisa? Lembra que a ideologia política e econômica era o liberalismo. O governo não deve interferir na economia. E aí passa-se 29, passa-se 30, passa-se 31, passa-se 32. Só ali para 33 vai ter uma troca de partido e vai chegar o início da solução para essa crise. Ela vai vir com o nome Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata. Ele vai ser amparado ali pelas ideias de um economista chamado John Keynes, que a gente vai gravar esse conjunto de medidas como keynesianismo. Onde o quê? O Estado vai resolver essa treta toda. Como que o Estado vai resolver? O Estado tem que cuidar do povo. Muitos acusavam ele, inclusive, de ideias comunistas. Só que não, de comunismo aqui não vai ter nada. Embora ele vá, por exemplo, estatizar empresas. Estatizar empresa é quando o governo toma conta de uma empresa privada. Ele vai estatizar, vai sanar ali a administração, as fraudes, e depois ele privatiza novamente e devolve à mão de particulares. Mas o pacote aqui, principal que vocês precisam entender é esse fluxo vicioso para agora um ciclo virtuoso. O Estado vai investir pesadamente em obras públicas, rodovias, escolas, hospitais, aeroportos. Gente, precisa de muita mão de obra fazer um aeroporto. Vai construir usina hidrelétrica. Por quê? Qual é o foco dessas medidas? O foco dessas medidas é a geração de emprego. Emprego muitas vezes de meio período, mas cuja ideia era simplesmente acabar com a fome nessa população e gerar um início de renda familiar ali. Você contratando um empregado por 4 horas, você consegue contratar dois para um período. São duas famílias que ali vão começar a comer, pelo menos. Isso vai gerar um pequeno consumo. Essa família vai começar a se alimentar novamente, vai começar a ter uma busca por moradia, vai ter ali o início, uma retomada do setor de construção civil. Novamente, com o aumento de consumo, indústrias vão ter um aumento de produção. Consequentemente, produzindo mais, vão necessitar de mais mão de obra, gerando por si mais empregos, que geram mais consumo, que geram mais produção. Entenderam como agora, naquele ciclo de pessoas não têm como pagar, devolvem suas ações, empresas quebram, aumenta o desemprego, a gente tem agora emprego gerando consumo, consumo gerando produção, produção gerando mais emprego. E todo esse dinheiro de volta que o governo está investindo, ele vai ter de volta. Ele vai ter de volta no formato de imposto. Tudo bem? Grava esse rostinho aqui do senhor Franklin Delano Roosevelt. Aqui, ó. As obras públicas. Tem uma piadinha bem grande que o pessoal faz, que era, durante o governo Roosevelt, o governo contratava uma pessoa para cavar um buraco e outra pessoa para tapar esse mesmo buraco, pois assim ele gerava dois empregos. Tudo bem? Agora eu vou passar para vocês a atividade relacionada a isso. Gente, lembra que no nosso primeiro bimestre eu comecei com vocês já no meio, no final, né, dele. Então, a gente ainda não conseguiu fechar as notas. Teve pessoal que fez as atividades do sarau, mas teve bastante gente que não participou. E
Para fechar as notas desse primeiro bimestre, eu estou propondo aqui uma atividade. Vai ser um trabalho em trio. 3 pessoas, não me vêm pedir mais gente, pelo amor de Deus. Eu quero uma redação. Ela pode ser escrita à mão, pode ser escrita também ali no Word. Pode me enviar via PDF do jeito que você achar melhor. Vou fazer à mão, letra legível e uma foto ali, pelo menos com uma qualidade ok para eu conseguir ler. Qual é o tema? Eu quero semelhanças e diferenças entre a crise de 1929 e a crise de 2008. Ou seja, o grande trabalho aí de vocês agora é pesquisar as características da crise de 2008, compará-las com a de 2019. Não precisa fazer um negócio muito detalhado, mas eu quero minimamente 3 pontos. Podem ser 2 semelhanças e uma diferença, podem ser uma semelhança e 2 diferenças. Entrega até sexta-feira da semana que vem, dia 17 de julho. Colocar nome completo, por favor. E vocês podem me enviar tanto pelo WhatsApp, eu estou lá no grupo da sala, quanto por e-mail. Meu e-mail está aí embaixo linkado. É só me enviar. Tudo bem, gente? Peço para que me dê um toque. Professor, estou enviando. Para o quê? Acusar recebimento. No primeiro ano eu tive problema com vários alunos que disseram que me enviaram, mas eu não recebi o material deles. Assim eles ficaram sem nota. Como temos um prazo, peça para eu confirmar que chegou, para qualquer eventualidade a gente conseguir fazer o reenvio aí. Ninguém ficar prejudicado. Tudo bem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.